Glória a Deus. Eu tenho um prazer de estar aqui conversando com você a respeito de um tema muito importante. E eu quero ler esse texto e vocês já vão matar o que é que eu vou conversar hoje, vocês já vão compreender o que é que eu vou conversar hoje. Eu quero ler Eclesiastes capítulo 3, eu vou ler 1 a 8, escreve aí. Eclesiastes 3, 1 a 8, e depois eu vou ler o 11. Estão comigo, pessoal? Presta atenção, grava, anota, não perde nada do que Deus vai falar contigo. Diz assim: para tudo há uma ocasião certa. No outro termo, outra tradução, para tudo há um tempo certo. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. E aí ele começa a falar, né? Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar, tempo que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de dançar, tempo de espalhar pedras, tempo de juntá-las, abraçar, e tempo de se conter, procurar, tempo de desistir, guardar, tempo de jogar fora, rasgar, costurar, calar, falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de luto e tempo de viver, de lutar e tempo de viver em paz. E aí agora eu vou para o 11. E aí eu quero ler a primeira parte do 11. Deus fez, fala comigo, gente, Deus fez. Ou seja, Ele fez tudo. Deus fez tudo apropriado ao seu tempo. E aí o outro, ele entra em outra questão, mas eu quero ler só essa parte do 11. Deus fez tudo apropriado ao seu tempo. Uma riqueza chamada tempo. Uma riqueza chamada tempo. Gente, quem sabe essa não seja a palavra que pode mudar completamente a sua vida. Se você entender, viver, se você compreender, se você respeitar algo chamado tempo. 3 tempos, fala comigo, gente, 3. Você vai encontrar na Bíblia 3 formas como o tempo se apresenta, e muitas vezes pode não ser você. Muitas vezes nós erramos porque confundimos o tempo. Quando você lê na palavra, você vai encontrar, diga comigo, o nosso tempo. Vamos lá, todo mundo, gente, presta atenção. O nosso tempo, existe o tempo determinado. O primeiro tempo é o que, gente? Nosso tempo. Tempo o quê? Determinado e tempo certo. Vamos lá, todo mundo. Tempo o quê? Certo. Então, o primeiro é o quê, gente? Mais uma vez. O nosso tempo, o que é? É o nosso calendário. Que dia é hoje, gente? 29 de maio, é o nosso tempo de 2024. Nosso tempo, 8 horas e alguns minutos. Nosso tempo, nós estamos em maio. Nosso tempo aqui, CC Videira. Nosso tempo, você online, é o nosso tempo. E a gente precisa entender que existe o que, gente? O nosso tempo. Fala comigo, o nosso tempo. O nosso tempo é o nosso calendário. Cronos. Existe um outro tempo, que é o tempo determinado. Fala comigo, gente, tempo determinado. Qual é o tempo determinado? É o tempo onde o propósito de Deus se cumpre. Fala comigo, o que é, gente? Propósito de Deus. Fala comigo, propósito de Deus. Propósito de Deus. Tempo determinado. Jó, ele diz assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus propósitos pode ser frustrado. Ou seja,
o propósito de Deus vai ser cumprido. Então eu preciso entender o tempo determinado. É o tempo que Deus diz assim, vai acontecer. Mas também tem um outro tempo. Qual é o que, gente? O tempo certo. E o que é o tempo certo? É o kairos de Deus. É o tempo onde Deus diz assim, nesse tempo o meu propósito vai ser cumprido. Faz sentido, gente? Propósito de Deus, existe o propósito de Deus, o tempo do propósito de Deus. Mas existe o tempo certo que Deus cumpre o propósito dele. Faz sentido para você? Agora, como seria a nossa vida? Presta atenção aqui. Como seria a nossa vida se eu e você, a gente entendesse o tempo certo, o tempo onde Deus cumpre o propósito dele e o meu tempo? O grande problema é que a gente mistura. A gente recebe uma promessa de Deus, e Deus diz assim, para essa promessa, tá certo? Vai ter um tempo determinado, concorda? E eu confundo esse tempo determinado com o meu tempo. Aí eu vou fazer o quê? Vou me frustrar. Aí eu vou começar a ficar ansioso. Eu vou começar a... O que vai acontecer na minha vida é quando eu confundo isso. Você pode estar dizendo assim, mas pastor, o tempo determinado não é o mesmo tempo certo, não. O tempo determinado tem a ver com propósito. Fala comigo, gente. Propósito de Deus. Propósito de Deus. E o tempo certo é quando eu digo assim, está pronto para o meu propósito acontecer. Mais uma vez, pela terceira vez ou segunda vez, já pensou, se eu e você, a gente vive uma vida de uma forma tranquila e diz assim, cara, está no propósito, o que é que vai acontecer? Deus vai pegar e juntar esse propósito, o quê? No tempo? E o que é que eu vou fazer hoje? Eu vou me preparar. Então tem 3 coisas que eu quero que você aprenda com relação ao tempo. Estão preparados, pessoal? Que tempo? O meu tempo, o tempo e o tempo. Primeira coisa, respeite o tempo. No texto diz assim, tudo tem o seu tempo. Fala comigo, gente, tudo tem o quê? Tudo tem o seu tempo. Outra tradução, há tempo certo para todas as coisas. Então, o que é que ele está dizendo? No tempo certo, nós vamos desfrutar aquilo que Deus fez como certo. Então, eu e você, a gente tem que respeitar o tempo. Anota essa frase aí. E você pode botar Costa Neto. Se tempo fosse uma divindade, ele seria semideus. Pastor, não entendi nada. Daqui a 3 dias você vai entender, entendeu? Mas eu vou explicar. Se tempo tivesse poder, Deus é o Todo-Poderoso, amém, pessoal? Se tivesse uma divindade abaixo de Deus, essa divindade seria tempo. E aí você vai concordar comigo. Gente, tempo não tem olhos, mas o que? Enxerga, faz aparecer. Você não diz assim, né, Fabrício, assim, rapaz, deixa, fica quieto, vai aparecer. No tempo certo vai a gente tem que respeitar o tempo, porque o tempo vai mostrar, ele não tem olhos, mas ele vai fazer você enxergar. Quer que você queira, quer eu aceite ou não, o tempo é que vai fazer você enxergar.
Então eu tenho que fazer o quê, gente? Eu tenho que fala comigo, respeitar. Eu tenho que respeitar o tempo. Ei, gente, tempo não tem mãos, mas ele constrói ou destrói. Ah, não é? As pessoas às vezes não respeitam, dizem assim, tem problema não, o tempo vai mostrar. Gente, o tempo não tem cérebro, mas revela. O tempo, às vezes, o tempo não é medicamento, concorda comigo? Mas às vezes ele cura. Agora vocês vão entender a frase. Se tempo fosse uma divindade, ele seria semideus. O que é que eu quero dizer com isso? Respeite o tempo. Ei, gente, respeite o tempo. Respeite o tempo. Pessoal, ei, respeite o tempo de trabalhar, respeite o tempo de descansar, respeite o tempo de brincar, respeite o tempo de colher, respeite o tempo de plantar, respeite o tempo de esperar, respeite o tempo, porque a palavra de Deus diz que para o tempo Deus deu, tudo tem o seu tempo determinado. Tudo tem seu tempo determinado. E aí, como respeitar o tempo? Estão comigo aqui, pessoal? Como respeitar o tempo e viver o tempo correto? Em tudo na vida eu tenho que ter fundamento, mais processo e esperar o resultado. Gente, hoje é noite de gotas de sabedoria de Deus para a minha vida e para a sua vida. Pode mudar a tua vida financeira, pode mudar o teu negócio, pode mudar a tua vida espiritual, pode tirar você da ansiedade, pode arrancar você da depressão, pode tirar você da confusão, pode trazer paz para a tua vida. Se eu quero respeitar o tempo, o que é que eu faço enquanto eu espero? Como respeitar o tempo? Eu preciso criar fundamento, alicerce na minha vida, porque o tempo de Deus só vai ser cumprido quando eu e você, a gente crescer na nossa vida. Quais são os alicerces da tua vida espiritual? Quais são os alicerces da tua família? Quais são os alicerces da tua alma? Quais são os alicerces do teu negócio? Quais são os fundamentos que você tem na sua vida? Que raízes, aonde você está plantando? Qual é o fundamento? E se eu tenho fundamento, se eu respeito o tempo tendo fundamento, o que é que acontece? Aí eu tenho fundamento e eu respeito a jornada desse fundamento. O que é que vai acontecer? O tempo vai cumprir na tua vida. Ele vai cumprir na tua vida, gente. Se você olhar a vida de Abraão, vamos lá. Abraão capítulo, né? Gênesis capítulo 17, verso 1. Gênesis 17, verso 1. Estão comigo, pessoal? Olha isso aqui. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. E se você for, não é? Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. E você começa a ver, depois de 13 anos, fala comigo, gente, 13 anos. Gênesis capítulo 12, estão comigo, pessoal? Gênesis capítulo 12, Deus chega para Abraão e diz assim: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, eu vou fazer isso, tal, não sei o quê, eu vou abençoar quem te abençoar, olha, eu vou estar contigo, vou fazer isso, tal, outro dia onde você for. E aí, a gente lê capítulo 12,
capítulo 13, capítulo 14, então 12 aí, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Só 6 capítulos, não, 13 anos. Deus já está falando aqui. Pastor, eu recebi uma palavra, olha, Deus falou comigo, aí eu já deixei tudo, já vendi tudo, porque... Como é que você fez isso? Mas Deus falou, mas Deus disse o tempo. E você está preparado? Você tem maturidade para isso? O que é que você construiu na tua vida? Ei, gente, não se forma um médico em 2 anos. Não se forma um advogado em 1 ano. Não se forma um líder com um curso em 1 semana. Não se forma filho maduro com 2 dias. Aqui Deus fala para Abraão, vai acontecer, é isso, tal, tal. Depois de 13 anos, Deus diz assim, Abraão, chegou o tempo. Porque eu falei, agora é o tempo certo. O propósito foi construído aqui. O tempo do propósito foi aqui. Agora, o tempo certo para o propósito cumprir foi uma jornada durante 13 anos. Ele criou raízes durante 13 anos. Ele conheceu a Deus. Durante 13 anos, ele foi provado. Durante 13 anos, Deus falou. Ele creu, ele obedeceu, ele ouviu, mas ele continuou crendo, ele continuou obedecendo, ele continuou sendo tratado, ele continuou. Quando chegou aqui, Deus disse assim, agora vai acontecer. Agora vai acontecer. Dá uma olhadinha, gente, na vida de Davi. Em determinada idade, profeta Samuel vai lá na casa de Davi. Saul ainda é rei. Ele vai na casa de Davi e unge Davi rei. Estão comigo, pessoal? Sim. Unge Davi rei. Ali ele era o quê? Propósito de Deus. Propósito de Deus. E aí ele passa por uma série de situações, e durante esse período, o que é que aconteceu na vida de Davi? Fundamento. Fala comigo, gente, fundamento. Jornada, processo. Não queimou etapas. E no tempo, no Kairós de Deus, lá na frente, ele é ungido rei aonde, gente? Aqui. Quando é que ele assume o reinado? Depois de anos. Sabe por que tem muita gente? Eu gostaria de dizer pouca gente. Mas infelizmente, e aqui a gente está aprendendo, amém, pessoal? Por que tem muitos cristãos que às vezes desistem, que às vezes não entendem, que às vezes ficam chateados, porque eles não respeitam o tempo. Na cabeça dele é só o meu tempo, calendário, hora, como é que chama? Mês. E não percebe que nós estamos não no cronos, no cronológico, nós estamos debaixo do propósito de Deus, estamos debaixo do tempo de Deus. Isso vai me ajudar. Fala comigo, respeite o tempo. Segunda coisa,
Quando eu respeito o tempo, eu tenho que entender o tempo. Fala comigo, gente, entender o tempo. Eclesiastes capítulo 8, versos 5 e 6. Diz assim: quem obedece às minhas ordens não sofrerá mal algum, pois o coração do sábio saberá o que, gente? A hora e a maneira certa de agir. Porquanto há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. E aí, se eu respeito o tempo, agora eu tenho que o quê, gente? Entender o tempo. Entender o tempo. E como é que eu entendo o tempo? Se respeitar o tempo, eu tenho que criar raízes, deixar Deus formar na minha vida, trabalhar no meu caráter. E isso uma semana, e isso um mês, e isso um ano, e isso 2 anos, e isso 5 anos, e isso 7 anos, e eu vou ficar tranquilo que eu não estou debaixo do meu tempo. Eu confio no propósito, e esse propósito de Deus vai estar no meu tempo certo. Enquanto isso, eu estou na jornada. Enquanto isso, eu deixo Deus trabalhar na minha vida. Mas também eu vou entender o tempo. Entender o tempo. E entender o tempo, eu preciso dessa equação. Que equação, pastor? Eu preciso saber que o tempo determinado, escute isso aqui, gente, é maior, fala comigo, gente, é maior do que o meu tempo. Faz sentido? É maior, é mais importante. Então, para eu entender o tempo, o que é que eu vou investir na minha vida? Conhecer a vontade de Deus e o propósito de Deus. Não, acho que não estou entendendo, não. Estão entendendo? Estão entendendo, gente? Está muito difícil? Não, né? Então, o tempo determinado tem que ser maior do que o... E o tempo de Deus precisa ser maior do que o meu tempo. Se eu respeitar o quê? Como é o nome disso aqui, gente? Fala comigo, tempo determinado. E como é isso aqui? O tempo certo, o tempo de Deus. Nesse meio aqui, que é a nossa vida, é janeiro, é fevereiro, é 2024, é aqui. Eu estou aqui, e o que é que eu estou fazendo? Como é que eu entendo? Eu vou cada vez mais buscar a vontade de Deus, propósito de Deus, missão de Deus na minha vida, e eu vou colocar Deus no centro da minha vida. Está difícil, gente? Faz sentido para você? Já pensou se eu e você, a gente começa a respeitar o tempo e começa a dizer o seguinte: Deus, se eu buscar a tua vontade, e se eu tiver o Senhor como o centro da minha vida, o que é que vai acontecer comigo, gente? Eu vou me tornar uma pessoa sábia. Porque o texto fala, eu li aqui e vocês leram comigo. Ele diz assim: o sábio, diz aí comigo, gente, o sabe o que e o como. O que e o como. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Propósito de vida, vontade de Deus. E como é que eu vou fazer? Palavra de Deus. Eu vou construir na minha vida. Eu preciso entender isso. Eu preciso entender minha missão de vida, o propósito de Deus na minha vida. Mas também como é que Deus vai fazer? Ele vai fazer no tempo certo.
Estão comigo ainda, gente? E se você começar a entender isso, gente, aí você vai começar a perceber o que, gente? Você vai começar a perceber o que? O povo no Egito. O que aconteceu com o povo no Egito? Deus deu uma palavra para eles. Deus deu os mandamentos para eles. Deu direção para eles. O que é que eles fizeram? Quiseram só viver esse tempo. Eles não entenderam e principalmente não respeitaram o tempo. Nem o propósito de Deus, nem a vontade de Deus. E aí no tempo certo eu disse assim: não posso fazer nada com vocês. Vocês não construíram nada, o que é que vai acontecer? Todos pereceram no deserto. Gente, deixa eu falar uma coisa. Nós não fazemos igreja simplesmente para a gente estar aqui sentado. Nós fazemos igreja para você sair daqui, Deus no centro da tua vida, a palavra de Deus sendo real na tua vida e você levando a sério o que Deus é o teu Pai, Deus é o dono da tua vida e aquilo que Deus determinou no tempo certo vai acontecer. Você pode dar glória a Deus por isso, gente? E se você vai ver a história de Maria e José, no tempo Deus visita, no tempo Deus fala com Isabel, no tempo Deus fala com Abraão e Sara, no tempo determinado, no tempo certo acontece na vida de Davi. Gente, propósito. Tempo certo precisa ser maior do que o meu tempo. Terceira coisa que você tem que sair daqui hoje, que eu quero que você saia de forma prática, isso entre no teu coração, certo? Primeiro, fala comigo, respeite o tempo. 2, entenda o tempo. 3, viva o tempo. Eu respeito, porque o tempo é que vai mudar. E principalmente na minha vida e na sua vida, não é o calendário, não. Quem vai mandar na minha vida é o propósito de Deus, quem vai mandar na minha vida é o tempo certo de Deus. Amém, pessoal? Mas também, enquanto isso eu estou criando raiz, alicerce, eu estou crescendo, e eu não vou desistir. Mas também eu vou entender, cada vez mais buscar, cada vez mais Deus está no centro da minha vida. E aí, o que é que, quando eu respeito e quando eu entendo, eu vou começar o quê? A viver o quê, gente? O propósito e o tempo de Deus. E o que é o propósito de Deus? Ei, gente, entenda a estação da tua vida. Entenda a estação da tua vida. Quando algo me chamou a atenção muito com relação a esse assunto de tempo, quando eu li o livro de Gênesis, certo? O livro de Gênesis, e ali no 4º dia Deus cria as estações. Depois você lê lá, Deus cria as estações. Para mim, meu entendimento, as estações são princípios de Deus. Eu acredito que muito mais as estações foram criadas, não especificamente para aves, para árvores, não simplesmente para a natureza. Eu acredito que estações são princípios grandiosos de Deus, que Deus nos ensina com o outono, com a primavera, com o inverno e com o verão. Vocês são inteligentes, vocês já entenderam. Respeitar o tempo. Entender o tempo. Respeitar o tempo, entender o tempo. E viver o tempo é Deus no centro e o propósito na minha vida. Aí eu vou começar a dizer assim: Deus, qual é a estação da minha vida? E eu respeitar a estação da minha vida. Porque o propósito de Deus
e o tempo certo de Deus vai acontecer na estação certa para a minha vida e para a sua vida. Estão comigo, gente? O que é primavera? O que é a primavera na nossa vida? É a estação da abundância, de possuir, de desfrutar. Primavera também eu tenho que entender também, semear e plantar. Mas talvez a sua vida seja verão. O que é verão? Colher. O que eu tenho que fazer no verão? Guardar. O que eu tenho que fazer no verão também? Em determinadas situações, plantar. De repente, o propósito de Deus e o tempo certo de Deus vai acontecer no teu outono, e você precisa entender e deixar Deus trabalhar na tua vida, porque no outono Deus vai podar a tua vida. Deus vai mudar a tua vida. Deus vai transformar, é momento de transformação, é momento de mudança. Ai, meu Deus, por que Deus está fazendo? Deus está dando tudo errado, não sei o que está, meu Deus, ai, eu estou vivendo aqui, e Deus está dizendo, ei, é outono, só vai acontecer o meu propósito e o tempo certo se você entender que você está vivendo no outono, e outono dói. Outono parece... No Ceará, né, na nossa região, a gente não percebe isso muito bem. Gente, minha filha mora numa região onde literalmente você vê. E na região que ela mora tem muito vinhedo. Você passa naqueles vinhedos, tudo seco, não tem uma folha. E aquilo... E aí você diz assim, galhos velhos, não é outono. Quando você passa noutra estação, tudo verde. Aí você passa noutra estação grande, cheio de uvas. Deixa eu falar uma coisa, meu irmão. Entenda, respeite, mas viva no tempo certo, no propósito de Deus, na estação certa, vai acontecer. Sabe o grande problema, gente? Desculpe estar falando, o grande problema é que a gente às vezes está no verão e a gente está tomando atitudes como tivesse no inverno. Às vezes nós não entendemos o propósito de Deus, enxergamos o tempo certo de Deus, porque Deus já mudou a estação e eu quero viver uma estação segurando na estação velha. Perceberam? Não, porque, e a notícia é boa, toda estação passa. E não existe estação melhor do que a outra. Toda estação tem o seu valor. Fala comigo, gente. Respeite o tempo. Entenda-o. E viva-o. Se a gente começar a viver o tempo, ou seja, pedir a Deus compreensão e respeitar a estação que eu vou viver, eu vou começar a desfrutar o propósito de Deus e perceber o tempo certo de Deus na minha vida. E para isso, gente, como aplicar isso? Eu já falei, fala comigo, Deus no centro. Deus no centro, gente. Livro de Daniel, e eu quero que você abra. Daniel capítulo 2, versos 20 a 22. Estão comigo, pessoal? Louvado seja o nome de Deus. Daniel disse, louvado seja o nome de Deus, para todo sempre. A sabedoria e o poder a Ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações. Destrona reis e os que estabelece.
dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas. Conhece o que jaz nas trevas e a luz habita nele. E aí eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados, tu me deste sabedoria e poder e me revelaste o que te pedimos, revelaste o sonho, Rei. Ei, gente, deixa eu falar uma coisa mais uma vez. Como viver a estação certa, como respeitar o tempo, como respeitar o que Deus está fazendo na minha vida, como diminuir a ansiedade, como esperar, como crescer, como não desistir na jornada, como viver esse tempo, Deus no centro da nossa vida. Não queime etapas na sua vida. Não queime etapas na sua vida. Ei, sai desse mundo aqui do calendário. Deus não trabalha com calendário, Deus trabalha com propósito e no tempo certo. Eu vou dizer uma coisa para você: Deus não trabalha com calendário, Deus trabalha com propósito e no tempo dele. Meu Deus, eu não estou vendo nada. Maio, acabou, já está metade do ano. Para ele não tem, para ele um dia é como o quê? 1000 anos, e 1000 anos é como um. Deus não trabalha com calendário. Não fica triste com o calendário, mas bota Deus no centro e começa a viver propósito e aguardar o tempo certo de Deus. Segunda coisa, eu quero deixar, como aplicar isso? Seja sábio, gente, fala comigo, seja sábio. Sábio. Efésios capítulo 5, verso 15 a 17. Vocês estão comigo, pessoal, ainda? Estão prestando atenção? Efésios 5, 15 a 17. Diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Como? Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. O que é uma pessoa sábia? É uma pessoa que, respeitando o tempo, entendendo o tempo, vivendo o tempo, e Deus no centro, ele vai conversar com Deus. Deus, é isso mesmo? Ele vai fazer as perguntas inteligentes. É dessa forma, Senhor? Isso aqui é o teu propósito mesmo? Isso aqui está na tua vontade? Me mostra na tua palavra. Eu não quero simplesmente estar nesse mundo de calendário. Eu quero do Senhor. E deixa eu falar uma notícia boa para você. Colossenses capítulo 2 diz assim: Jesus Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão escondidos. Seja sábio, gente. Seja sábio no teu dia a dia. Peça a Deus sabedoria. Peça a Deus sabedoria. Ei, não tome nenhuma decisão. Não dê um passo na sua vida, a não ser que Deus esteja no centro da tua vida. Pastor, é uma oportunidade. É uma oportunidade, eu não posso perder a oportunidade. Ei, gente, sabe o que é propósito e tempo certo? É quando propósito chama a oportunidade e não a oportunidade tentando chamar o propósito de Deus.
Vocês não entenderam não, vou repetir. Uma pessoa sábia é uma pessoa que está no propósito e o propósito chama a oportunidade ou as oportunidades. Uma pessoa insensata é uma pessoa que vê a porta aberta e aí uma oportunidade, ele diz assim: Senhor, é a tua vontade. Só pode ser um negócio desse aqui, um negócio desse aqui. Ei, gente, tem porta aberta que a gente não deveria entrar. E tem porta fechada. Espera aí, tem porta fechada que a gente não deveria tentar abrir. Tem porta aberta que não foi Deus que abriu. E tem porta fechada que foi Deus que fechou. E a Bíblia diz: o Deus é a Deus que fecha e ninguém abre. Abre e ninguém fecha. E quando é que isso acontece? Quando eu e você, nós estamos no propósito. E aí Deus diz assim: o meu propósito não é essa porta. Ele fecha. Mas quando é que eu vou enxergar isso, gente? Eu só vou enxergar isso, Fabrício, quando eu tiver o quê? Deus do centro da minha vida. Eu vou tranquilizar o meu coração de assim: não é de Deus. Eu não vou tentar abrir essa porta, porque Deus fechou. Isso aqui não é. Ah, porta aberta. Nem toda porta aberta eu tenho que entrar. Agora, ser sábio é dizer assim: porque eu estou no propósito de Deus. Ei, gente, eu vou começar a chamar oportunidades. Eu vou chamar oportunidades. Deixa eu orar por você. Pai, é a tua palavra, Senhor. É a tua palavra, Senhor. Tua palavra, tua palavra, tua palavra. Tua palavra, Senhor. Tua palavra. Deus, respostas divinas para a tua filha. Senhor meu Deus, caminho de sabedoria para o teu filho. Paz. Essa palavra traga paz. Essa palavra, Senhor, arranque a ingenuidade do coração da tua filha e do teu filho. Oh Deus, essa palavra arranque a tolice, Senhor Deus, ó Pai. Eu oro, Pai Deus. Pai, derrama ouro, Pai. Ó Deus, nós queremos comprar ouro, nós queremos agarrar o teu ouro, nós queremos, ó Pai, ó Deus, estar na tua vontade. Ó Deus, e que essa palavra possa trazer paz. Deus, eu oro por cada pessoa online, respostas de Deus, ó Pai, respostas de Deus, trazendo tranquilidade, trazendo paz, trazendo sabedoria, Pai, porque nós queremos firmar nossa vida em Ti.